O quanto um abraço pode alterar a rota de uma vida. Eu sei, e é sobre essa experiência que eu vou falar com você. No ano de 2015, eu assisti um vídeo de autocura onde o mensageiro colocava uma quantidade de argumentos e com tal profundidade que eu não conseguia acompanhá-lo, mas tudo aquilo fazia muito sentido para mim e dentro do meu íntimo eu me sentia compelido a querer entender mais. Passado alguns meses, este mesmo mensageiro veio até Santa Isabel, uma cidade distante a 1 hora da minha casa, e fez um seminário. Eu fui até lá. No final desse seminário, eu fiz o que todo mundo faz. Fui embora. Ao chegar na porta, a organizadora do evento nos abordou e falou: "Por que você não vai dar um abraço no mensageiro?" Eu imediatamente pensei: ele está cansado, ficou por horas de pé e falando, e se alimentou com uma única fruta o dia inteiro, e ainda tem uma multidão de pessoas para querer falar com ele. Não é justo, não é humano que eu aumente o desgaste dessa criatura. E aí eu neguei. Ela voltou a insistir, só que agora falou de um modo tão terno, tão amoroso. Não lhe custa nada. Por que você não vai dar um abraço nele? Que eu não consegui resistir. Eu fui até lá e eu não o abracei. Eu fui abraçado. E depois de alguns segundos, as células do meu corpo vibravam. Elas vibraram por 1 hora aproximadamente. Eu não estou dizendo de um arrepio. Eu estou dizendo que eu conseguia sentir as minhas células do corpo inteiro. Você já sentiu as células do seu corpo vibrarem? Eu senti. Eu não quis falar com ninguém, fiquei em silêncio por toda essa 1 hora. Passado mais algumas semanas, ele voltou a realizar um novo evento, agora uma palestra em São Paulo. Eu precisava tirar a prova. Eu precisava saber se aquela experiência poderia se repetir. Eu fui lá assistir essa palestra. Ao final do evento, fui me dirigir a ele. Trocamos poucas palavras, não disse sobre a experiência do passado, mas eu pedi um abraço. No final desse abraço, agora a experiência havia sido mais impactante do que da vez anterior. Eu comecei a chorar e chorei por cerca de 20 minutos. Um homem com mais de 40 anos estava chorando, não sabia por quê, mas estava com as suas emoções. Algo íntimo estava em ebulição, à flor da pele. Ali começava o nosso relacionamento com o despertar da consciência e com o mensageiro Sebastião Camargo. Dali por diante, eu busquei me aproximar do mensageiro. Para isso, eu me disponibilizei a ser o seu motorista, caso ele necessitasse de deslocamento na Grande São Paulo, para ir até centros espíritas, palestras, congressos, seminários, gravações de rádio. E, para minha grata surpresa, ele necessitava. Era a fome com a vontade de comer, aonde eu tive a oportunidade que eu almejava. Com isso, eu passei a conviver com ele por cerca de 30 dias por ano durante alguns anos, onde esses compromissos começavam logo cedo, alguns antes das 6 da manhã, e iam até altas horas da noite, realizando as refeições juntas, pegando muitas horas de trânsito, muitos momentos de adversidades, de imprevistos, e na qual tamanha exposição ninguém consegue se esconder por tanto tempo. O que eu comecei a ter a oportunidade foi de dissecar um mensageiro. Esse mensageiro que não se mostrava como um ser perfeito, muito pelo contrário, um homem imperfeito num esforço hercúleo, permanente, constante, em domar-se a si mesmo, alinhado com a mensagem que estava difundindo
e principalmente imbuído de um desejo sincero de despertar consciências para valores maiores. Nesse contato constante, eu a cada dia dissecava não só o mensageiro, mas também a mensagem. Que mensagem? Uma mensagem onde se mostrava um espiritismo de uma forma que eu não conhecia, que vinha repleta de solidariedade, um amar ao próximo robusto, carregado de vivência legítima. A cada dia eu começava a entender o lema do despertar da consciência, que é: só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidades. Mas que felicidade, que liberdade e que responsabilidade eram aquelas? O que era isso? Além da conduta pautada no Evangelho, a cada dia se tornava mais evidente um empenho do mensageiro em alinhar o seu sentir, pensar, falar e agir. Ou seja, não havia hipocrisia, não havia sofismas, muito pelo contrário, havia legitimidade naquela mensagem que ele estava trazendo. Tudo isso, aonde estava isso inscrito? Tá? Como eu poderia acessar essas informações sem poder viver com ele? Ele havia trazido para nós um manual, este aqui, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, sob orientação de Leon Denis e Miramês. Este é um verdadeiro manual de autocura, de saúde integral, de vivência do Evangelho, de pacificação de nós mesmos. Esta é uma obra que, se estudada com afinco, com atenção, com discernimento, sem ideias pré-concebidas, ela vai capacitando o estudante a compreender a sua origem, a sua natureza e a sua destinação. Aqueles 2 abraços foram os melhores abraços que eu poderia ter recebido nos últimos anos. Se ao longo do tempo eu tenho me tornado um ser um pouco melhor, alguém um pouco mais humanizado, é claro que existe o meu esforço, mas sem sombra de dúvida, a mensagem do despertar, ela se tornou um apoio fundamental nesse processo, uma ferramenta, um gatilho para desenvolver as virtudes e as potencialidades que eu tinha em mim. Pude aprender com o despertar que no tudo uno Deus, todos os seres, sem exceção, são solidários. E o mais culto tem o dever de auxiliar o menos culto se quiser avançar em grandeza e conhecimento. Isso quer dizer que todos nós somos ferramentas de Deus e que Deus, na falta de ferramentas perfeitas, utiliza as ferramentas imperfeitas. Eu, você, o mensageiro Sebastião Camargo, todos somos ferramentas imperfeitas. Mas mais importante do que a ferramenta, do que o mensageiro, é a mensagem. Qual é a mensagem? É a mensagem que nós carregamos em nós, a qual nós somos o 5º evangelho inacabado. Você, eu, o Sebastião Camargo, todos somos, cada um individualmente, o 5º evangelho inacabado, aonde, mesmo como evangelhos inacabados, nós devemos fazer o máximo do mínimo que nós compreendemos para nos tornarmos a cada dia melhores, aonde este evangelho inacabado possa ser lido e inspirado a alguém, para que este alguém também faça o mesmo numa cadeia contínua de solidariedade. E dessa forma, todos nós tornarmos este mundo, esse ambiente, melhor do que nós encontramos. Agradeço a todos pela construção que todos juntos estamos fazendo. Agradeço ao Despertar por todo o conteúdo a nós
disponibilizado. Namastê.